Hey guys, eu sou o Teacher Júlio da English Bay e nesse vídeo eu vou te ensinar 10 maneiras em inglês de dizer mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. So get ready, let's go! Vamos começar aprendendo a dizer literalmente mais ou menos em inglês. More or less. Mais, more. Menos, less. Mais ou menos, more or less. Tá, e dá pra usar more or less sempre, em qualquer situação? Bem, mais ou menos. Na verdade, nem sempre. Você pode usar sempre para responder perguntas nas quais a resposta pode ser sim ou não. Por exemplo, alguém te pergunta, você tá com fome? Are you hungry? More or less. Are you tired? Você tá cansado? Yeah, more or less. Agora, se a pergunta não puder ser respondida com sim ou não, por exemplo, como você tá? How are you? Nesse caso, responder more or less não tá certo, né? Você dizer eu tô mais ou menos, more or less. Mais ou menos o quê? Nope. Em inglês, isso precisa de um complemento. More or less tired. Você pode dizer eu tô mais ou menos cansado. More or less tired. Aí tá certo. More or less sad, mais ou menos triste. Então lembra, se a pergunta não for de sim ou não, você pode responder com more or less, mas com um complemento. How are you? More or less tired. How do you feel? Como você se sente? I'm more or less sad. Nesses casos, o more or less é muito parecido com a little ou a bit, que significam um pouco. A little, a bit. I'm a little sleepy. I'm a bit down. É comum usar o more or less junto com números, com o sentido de aproximadamente. For example, my smartphone costs 1,000 reais more or less. Meu smartphone custa mais ou menos R$1.000. Nesse caso, use o more or less no final da frase. My smartphone costs 1,000 reais more or less. Você até pode trocar a posição aí do more or less e usar antes do número. Por exemplo, my smartphone costs more or less 1,000 reais. Mas é bem menos comum usar dessa forma. Geralmente a gente põe no final. My smartphone costs 1,000 reais more or less. The beach is 2 hours away from here more or less. A praia é 2 horas longe daqui mais ou menos. The beach is 2 hours away from here more or less. Atenção! Usamos more or less com números, como expliquei, com exceção de idade. Tipo, ela tem 30 anos mais ou menos. She is 30 years old more or less. No! No, God, please, no! No! Para falar que alguém tem mais ou menos certa idade, a gente vai ver agora a segunda maneira de dizer mais ou menos em inglês. About ou around. Ela tem mais ou menos 30 anos? She is about 30 years old. Ou she is around 30 years old. Então, se te pergunto a idade de alguém, por exemplo, how old is Jack? He is about 42. Ele tem mais ou menos 42 anos. Ou com around. He is around 42. Assim como o more or less, a gente também usa o about e o around com outros números também. Mas a gente sempre os posiciona antes do número. I have about $3. Eu tenho mais ou menos $3. I have about $3. Ou I have around $3. Lembrando que dá para usar o more or less nessa frase, mas posicionando no final. I have $3 more or less. Outra forma de dizer mais ou menos, com sentido de aproximadamente, geralmente usado com números também, é or something, ou somente or so. Vamos usar o mesmo exemplo. I have $3 or so. Eu tenho $3 ou algo assim. Or so é a forma abreviada de or something, que significa ou algo assim, ou algo parecido. Então dá para dizer I have $3 or something, ou somente I have $3 or so. What time is it? Que horas são? I don't know. It's 5 or something. Ou somente It's 5 or so.
é mais ou menos 5 horas. It's 5 or something. It's 5 or so. I have 13 cousins or so. Eu tenho mais ou menos 13 primos. I have 13 cousins or so. Vamos ao número 4 da nossa lista, so. Essa provavelmente é a forma mais usada aí por quem está aprendendo inglês, né? So é uma forma curta, simples, de fácil memorização e é uma boa resposta em vários contextos. How are you? So. Mais ou menos. Nem bem nem mal. So. Do you speak English? Você fala inglês? So. Mais ou menos, né? Um pouco. A little. So. E uma forma muito parecida com o so é kind of. Mesma situação, te pergunta num filme. Is Avatar good? Kind of. Mais ou menos. Kind of. Você pode acrescentar um adjetivo. Kind of good. Mais ou menos bom, né? Não é super bom, é meio que bom. Kind of good. This book is kind of nice. Esse livro é legalzinho, é mais ou menos legal. This book is kind of nice. Em conversas informais, você pode contrair o kind of e dizer kinda. Is the coffee good? Kinda. Not bad. Mais ou menos. Não é ruim. Kinda. Kinda good. Do you like vegetables? Yeah, kinda. Não sou louco por verduras, né? Mas they are kinda important, right? Um sinônimo para kind of é sort of, que é exatamente a mesma coisa. Are you nervous? Você tá nervoso? Sort of. I'm sort of nervous. E informalmente também dá para juntar e contrair sort of e dizer sorta. Hey, do you need help? Sorta. I sorta like water. Eu gosto um pouco, eu gosto mais ou menos de água. I sorta like water. Cheers. A sétima maneira de dizer mais ou menos em inglês é usando o sufixo ish ao final de algumas palavras. What color is that house? It's yellowish. É mais ou menos amarelo, é amarelado, né? It's yellowish. Então, amarelo, yellow. Meio amarelo, yellowish. Do you like the soup? Você gosta da sopa? Yeah, but it's saltish. Sim, mas está mais ou menos salgada. It's saltish and waterish. Meio aguada. How old is Brad Pitt? Qual a idade do Brad Pitt? He's 50ish. Ele tem mais ou menos uns 50 anos. He's 50ish. E ainda outra expressão que dá para usar com idade, quantidade, hora e outros números é give or take, usada no final da frase. The show started at 8 p.m. give or take. O show começou mais ou menos às 8 da noite. The show started at 8 p.m. give or take. The population of São Paulo is 12 million people, give or take. A população de São Paulo é 12 milhões de pessoas, mais ou menos. The population of São Paulo is 12 million people, give or take. No número 9 temos a expressão to some extent. Até certo ponto, mais ou menos. Alguém te pergunta, por exemplo, se você concorda com uma opinião. Do you agree with me? Yes, to some extent. Sim, até certo ponto, mais ou menos. To some extent. You are to some extent correct. Você está mais ou menos, até certo ponto, correto. You are to some extent correct. E para fechar temos a palavra roughly, que é ainda outro sinônimo para approximately, aproximadamente em inglês. Essas duas palavras são mais ou menos difíceis de pronunciar. Kinda difficult to pronounce. Roughly. O GH tem som de F. Rough. Roughly. Que é o mesmo que approximately. Approximately. We are roughly the same age. Nós temos mais ou menos a mesma idade. We are roughly the same age. Ou we are approximately the same age. Asia is roughly 4 times the size of Europe. A Ásia é mais ou menos 4 vezes o tamanho da Europa. Asia is roughly 4 times the size of Europe. Ou Asia is approximately 4 times the size of Europe. Estas foram as 10 maneiras de dizer mais ou menos em inglês. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado
kind of nice, e sim really nice. Então se você curtiu, deixa o like, um comentário também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e aí você não vai perder nenhum vídeo. A gente vai se ver na próxima. See you next time! E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br, faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando, e se prepara para o mercado de trabalho, para uma viagem, para a vida. Bons estudos!